Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Bom, antes de mais nada, deixe-me me apresentar. Meu nome é Adriano Cote, sou advogado criminalista no estado do Rio Grande do Sul e professor de Direito Penal e Processo Penal nos principais cursos preparatórios para concursos públicos e exame de ordem, também aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom, o motivo desse vídeo que estou fazendo agora é tecer alguns comentários sobre esse famoso julgamento que ocupou a mídia e inclusive ocupou o interesse da população brasileira. O caso Lindenberg Alves Fernandes, que vitimou inclusive, através do seu comportamento, a menina Eloá Pimentel. Bom, meus caros, o que acontece aqui? Eu não tive acesso aos autos do processo, então eu não sei como houve o processamento desse julgamento. O que eu vou falar aqui nesse vídeo são apenas considerações sobre aquilo que é possível analisar com base na sentença, que essa sim é pública e está à disposição de qualquer pessoa que tiver interesse em acessar. É só buscar na internet. Com base nessa sentença, eu vou ponderar, meus amigos, 3 assuntos importantes. 3 pontos desse caso eu vou falar para vocês nesse vídeo. Primeira coisa, nós vamos tratar da questão da dosimetria da pena. Será que a juíza, será que a magistrada agiu corretamente no que diz respeito à aplicação da pena? Será que realmente o réu Lindenberg foi merecedor de uma pena de 98 anos e 10 meses? É um assunto. Depois, nós vamos ver qual é a possibilidade do tribunal. Chegando o recurso de apelação ao Tribunal de Justiça, o que é possível o tribunal fazer caso não concorde com alguma coisa que aconteceu no julgamento? Pode o tribunal absolver esse réu? É o que nós vamos ver. E o terceiro ponto que eu vou trabalhar com vocês nesse vídeo diz respeito à possibilidade ou não de um crime ocorrido em plenário da advogada de defesa contra a juíza, contra a magistrada. Será que ocorreu? É possível uma punição? Por que a magistrada não agiu na hora se entendeu que houve uma infração penal? Bom, é o que nós vamos analisar. Antes de mais nada, meus caros, vamos nos situar. É um julgamento, crimes dolosos contra a vida e alguns crimes conexos, todos eles sendo julgados e apreciados pelo Tribunal do Júri. Bom, juíza doutora Milena Dias presidiu esse julgamento. Representante do Ministério Público conduziu a acusação, doutora Daniela Hashimoto. E, por sua vez, tínhamos também a advogada de defesa, doutora Ana Lúcia Assad. Bom, nesse caso, sobreveio, após alguns dias de julgamento, sentença penal condenatória. Ou seja, a juíza condenou, julgou procedente a acusação, condenando o réu Lindenberg Alves Fernandes a uma pena de 90 anos e 10 meses de reclusão. Claro, tirando inclusive a pena de multa, que ele também recebeu. Bom, a sua condenação versou sobre 12 crimes. Uma tentativa de homicídio qualificado contra Nayara Rodrigues da Silva. Uma tentativa de homicídio qualificado contra a autoridade Atos Antônio Valeriano. Um homicídio qualificado consumado, claro, contra Eloá Cristina Pimentel. 5 cárceres privados contra Nayara Rodrigues da Silva, Vitor Lopes de Santos, Iago Vileira de Oliveira, Robson Pimentel dos Santos e Eloá Pimentel. Além de 4 crimes de disparos de arma de fogo. Bom, meus amigos, com tudo isso somou-se aquela pena. O que acontece? Antes de mais nada,
esse vídeo não serve para criticar a postura profissional da advogada de defesa. Por questões do código de ética, eu não posso me manifestar sobre o trabalho dela. Se ela fez um bom trabalho, se ela não fez. Eu, Adriano, advogado, não posso, nenhum colega pode. Isso fere o código de ética. Não é possível se manifestar publicamente nem para clientes sobre o trabalho de um colega. Então eu não vou tecer críticas contra ela e eu não vou também tecer elogios. Primeiro, porque entendo que não cabe aqui nesse momento, e segundo, porque talvez algumas atitudes dela em plenário eu não concorde, é meu direito. Também não vou criticar a pessoa da promotora e da juíza. Talvez critique no decorrer do vídeo alguns comportamentos, algumas atitudes ou formas de pensar, e isso sim eu estou dentro, claro, do meu direito. Certo? Bom, meus amigos, vamos analisar o que aconteceu na questão da dosimetria da pena. Bom, a juíza sabe que para proferir a sentença condenatória, para fazer a dosimetria e a individualização da pena, ela deveria analisar sobre 3 fases. Ou seja, a dosimetria da pena é trifásica. É exatamente o que determina, meus amigos, o nosso Código Penal. Primeiro se fixa o quê? A pena base. Depois, analisa-se as agravantes e atenuantes. E por fim, na terceira fase, as causas de aumento e diminuição da pena. Vocês vão analisar e perceber isso, senhores, no artigo 68 do Código Penal. Olhem no Código Penal o que diz o artigo 68. Vocês vão ver que lá diz assim, ó, em relação à pena base, primeira fase da dosimetria, e as outras, claro. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. E por último, as causas de diminuição e aumento. Está aqui as 3 fases. Então a juíza começou, e de forma muito correta, a analisar a pena base. Aquela pena que vai servir de base para a incidência dos outros fatores, que irão dar a pena final. Diz o Código Penal que ela precisa, para fixar a pena base, atender às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal brasileiro. Então a gente vai para o artigo 59 e vocês vão ver que lá diz assim, acompanhem comigo por favor a leitura. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Bom, é o caput que nos interessa. Vocês vão perceber que tem ali 8 fatores que fazem com que o juiz analise o caso concreto com base neles e fixe a pena base dentro o mínimo e o máximo dos crimes. Bom, o que a juíza fez? Ela analisou e chegou a uma conclusão, amigos, no mínimo curiosa. Ela entendeu que, com base em todas essas circunstâncias judiciais, ele é merecedor em que a sua pena base seja fixada ao máximo. As penas de homicídio ao máximo, as penas de cárcere privado ao máximo, as penas de disparo de arma de fogo ao máximo. Ela entendeu que todas essas circunstâncias do artigo 59 eram circunstâncias desfavoráveis ao réu. Tanto é que na sentença, em um trecho, em uma frase, ela deixou isso claro. Olhem o que diz num trecho da sentença. Os crimes praticados atingiram o grau máximo de censurabilidade que a violação da lei penal pode atingir. Ora, mas como assim? O grau máximo de censurabilidade que a violação da lei penal pode atingir. Amigos, eu poderia entender isso uma grande presunção da magistrada, ao entender e ter a capacidade de decidir em que momento o crime atinge o seu ápice. Isso é um aspecto totalmente naturalístico, natural.
e não o aspecto judicial. Mas tudo bem. O fato é que ela, a juíza, doutora Milena Dias, entendeu que todas aquelas circunstâncias fazem com que o réu seja merecedor de pena base, não é a pena definitiva, pena base máxima em todos os crimes. Muito bem. Meus amigos, será que ela, doutora juíza, agiu corretamente? Eu não vou analisar critério por critério, circunstância por circunstância, mas eu elenquei aqui 3 circunstâncias que, se a doutora juíza analisasse com calma, com cautela, sem se prender ao clamor social e à imprensa, ela iria talvez rever a sua decisão no tocante à pena base máxima. Quais os critérios que eu percebi aqui? Primeiro, os antecedentes. Segundo, a conduta social. E terceiro, aos motivos. Podem ver que essas 3 circunstâncias estão dentro do caput do artigo 59. Logo, a ilustre magistrada teve que analisar essas circunstâncias. Bom, o que são os antecedentes, pessoal? São inquéritos policiais em que o réu possa estar envolvido, são os processos que ele pode estar envolvido, enfim, esses casos, essas circunstâncias. Pessoal, eu não tenho acesso aos autos. Eu não sei se foi acostado folha de antecedentes. O que se sabe e o que se entende é uma coisa muito básica e muito simples. O que a gente sabe é que, se não tem antecedentes, essa circunstância não é desfavorável ao réu, não é desfavorável ao acusado, não é. Logo, meus amigos, já é um aspecto favorável, o que já impediria a magistrada de fixar a pena base no máximo. Ela não poderia fazer isso no primeiro elemento que eu analisei para vocês. Agora, é claro, se porventura estivermos diante, percebermos que realmente havia os seus antecedentes, isso pode ser usado sim como um desvalor, e aí sim a magistrada usar como critério desfavorável. Bom, conduta social. Meus caros, conduta social é aquilo que o criminoso representa para a sociedade e para as pessoas que convivem com ele. Qual é o seu comportamento, a sua característica perante o meio social? Meus amigos, para a juíza ter entendido que esse critério também é totalmente desfavorável, ficou claro que não existia uma testemunha que abonasse algo sobre ele, o que não é verdade. Dentro do julgamento existiam sim testemunhas de defesa que abonavam o comportamento de Lindenberg. Ficou claro no processo. Se a juíza levar em conta, vai ver que esse critério não é desabonador. Esse critério, ele não pode ser usado de forma desfavorável a ponto de levar ao máximo. Só que agora vem o ponto mais importante, que, ao meu ver, é o ponto que a juíza mais se equivocou. É quanto aos motivos do crime. Aos motivos do crime. O que a juíza falou quando ela estava fixando a pena base? Ela colocou, meus caros, assim na sentença. Olhem só. Na hipótese vertente, as circunstâncias delineadas nos autos demonstram que o réu agiu com frieza, premeditadamente, em razão de orgulho e egoísmo, sob a premissa de que Eloá não poderia, por vontade própria, terminar o relacionamento amoroso. Tal estado de espírito do agente constituiu a força que determinou a sua ação. Pessoal, o que a juíza está dizendo? Que os motivos foram egoísticos, que houve motivo de orgulho, e logo os motivos do 59 seriam desfavoráveis, que motivaria a pena ao máximo. Só que, pessoal, o que a ilustre magistrada esqueceu? Ela esqueceu que o fato do réu ter agido com egoísmo, ter agido de forma orgulhosa, isso serviu para qualificar o homicídio em virtude do motivo torpe. Essas circunstâncias não podem ser analisadas aos olhos do artigo 59, porque elas já serviram para qualificar.
O homicídio passou a ser de 12 a 30 nesse contexto, nessa característica. É ser disso, claro, que quando tem duas qualificadoras, a juíza pode usar uma para qualificar e outra para usar no critério de pena base, mas não nesse caso em que se refere a motivos, porque o motivo é subjetivo e ele serve então para analisar o caso de forma de qualificadora. O que a juíza fez aqui, meus grandes amigos, foi a aplicação do verdadeiro bis in idem, prejudicar duas vezes pelo mesmo fato, o que é vedado no direito penal brasileiro. Então, no momento em que a magistrada utilizou os motivos como qualificador, ou seja, fez com que o homicídio fosse qualificado, já não poderia usar, amigos, para fixar a pena base do homicídio aqui também. Então, por isso se mostra que não é o caso da juíza ter fixado a pena no máximo. Ela ficou sem margem. Ela fere, meus amigos, aqui o princípio consagrado na Constituição Federal da individualização da pena. A juíza, ela até é um pouco política na sua decisão. Ela ainda faz um agrado, massageia os ouvidos da população num trecho da sentença que ela diz assim: prestem atenção, acompanhem. Olha o que ela diz no começo da sentença. Ela diz assim, ó: a sociedade, atualmente, espera que o juiz se liberte do fetichismo da pena mínima, de modo a ajustar o quantum da sanção e a sua modalidade de acordo com a culpabilidade, os motivos, a conduta social, a personalidade do agente, as circunstâncias do crime, bem como o comportamento da vítima. Meus amigos, com certeza a sociedade quer que o judiciário se livre dessa característica de sempre aplicar a pena mínima. Mas antes disso, a sociedade quer uma pena proporcional. A sociedade quer que a Constituição Federal seja respeitada. E a Constituição Federal é clara no artigo 5º, inciso 46, que o juiz deve respeitar a individualização da pena, não estabelecendo sempre, por critérios políticos, enfim, o que for, a pena máxima, onde ele não tem margem para trabalhar. Sem falar no principal erro, ao meu ver, a principal falha, que foi qual? Aplicar, amigos, um aumento maior, total, utilizando os motivos que já serviram como torpeza para qualificar o crime como um motivo torpe. Então, por esse motivo, já entendo aqui, que a pena ao máximo fixada na pena base já houve como um grande erro. Não deveria. Deveria se utilizar aqui um chamado termo médio. O termo médio seria o ideal. E a pena, claro, de 98 anos, ela seria bem menor. Bom, dito isso, a gente vai para a segunda fase, que é a questão das atenuantes e agravantes. Entendeu a magistrada de forma muito correta que não há agravantes. Realmente, nenhum comportamento do artigo 61 do Código Penal estava presente. E entendeu ela por bem, claro, que existia a hipótese da confissão, a confissão espontânea, que fez com que a pena, na segunda fase, fosse diminuída em virtude, claro, dessa atenuante do artigo 65. Bom, o que acontece? Passou-se para a terceira fase da dosimetria. E aqui, bom, a juíza não tinha escolha. Como nós tínhamos tentativas de homicídio qualificado, ela deveria aplicar a minorante, reduzir a pena de 1/3 a 2/3. Para a menina Nayara, ela aplicou a redução no mínimo, reduziu em 1/3. Para o homicídio qualificado tentado de Atos Antônio Valeriano, ela deu aumento máximo de 2/3, entendeu o critério dela, que em virtude da tentativa de homicídio contra a autoridade, foi uma tentativa branca, não houve lesão à vítima, ficou mais distante da consumação, logo foi merecedor o réu de uma diminuição maior de pena. Bom, perfeito. E assim, amigos, ela acabou condenando o réu por todos os crimes em que o tribunal do júri apreciou. Até aí tudo bem. Só que existe um outro fator que também nos traz um pouco de curiosidade. Qual foi a razão da juíza? Ela condenou o réu
por 4 crimes de disparo de arma de fogo. Meus caros, aqui existe 2 severas críticas. E eu quero que vocês prestem atenção, porque muitos de vocês vão acabar concordando comigo. Senhores, pelo que se pôde analisar no julgamento e na sentença, bem como aquilo que se acompanhou pela imprensa, o que houve aqui foi apenas um meio para chegar ao fim. Foi homicídio? Foi usado arma de fogo. Disparou-se arma de fogo. Houve sequestro? Muito bem, cárcere privado? Nada impede que exista disparo à arma de fogo. Só que vocês têm que entender que a juíza deveria aqui utilizar um princípio conhecidíssimo do direito penal brasileiro, que é o chamado princípio da consunção. Ou seja, que estabelece que crime fim absorve crime meio. Os disparos de arma de fogo não foram o meio que o agente utilizou para alcançar os seus objetivos? Foi. Logo, esses disparos não poderiam, pessoal, constituir crime autônomo, mas deveriam, meus amigos, servir apenas como absorção do crime fim. O homicídio absorveria, a tentativa de homicídio absorveria os disparos de arma de fogo. E automaticamente não haveria crime do Estatuto do Desarmamento, do artigo 15 da Lei 10.826 de 2003. Não haveria. Não haveria porque esses disparos serviram para alcançar o fim, que era matar alguém, praticar um homicídio. Então houve aqui, amigos, violação ao princípio da consunção, onde crime fim absorve crime meio. E a pena seria, então, ainda mais reduzida. Podem perceber. Agora vamos supor que no momento do júri, a juíza tenha elaborado os quesitos sobre esse fato. E os jurados, o conselho de sentença, entende que houve aqui, na verdade, um desígnio autônomo. Ou seja, entendeu que havia a intenção tanto de matar como de disparar, e que os disparos não eram meio para a morte. Meus amigos, se foi 2 tiros, 3 tiros, 4, 5, 6 disparos, o crime de disparo de arma de fogo é um só, e não 4. Não é o número de balas que vai caracterizar o número de crimes. A vítima no crime de disparo de arma de fogo é incolumidade pública. Ela foi colocada em perigo a partir do primeiro disparo. Aqui está o erro da magistrada. Não há 4 crimes em concurso material, como ela diz na sentença. Seria então um único crime. Logo, amigos, ou não há nenhum crime de disparo de arma de fogo pelo princípio da consunção, em que crime fim absorve crime meio, ou então há um único crime de disparo de arma de fogo, pouco importando o número de disparos. Aqui há um outro erro na questão da aplicação da pena, na questão do reconhecimento das infrações penais. Bom, avançando, entramos numa segunda característica. O que o tribunal pode fazer nesses casos? Alguns alunos, em sala de aula, logo acontecendo o julgamento, me perguntavam: professor, o tribunal pode absolver o réu Lindenberg? A resposta é negativa, pessoal. Ele não pode. Por quê? Porque a Constituição estabelece o princípio da soberania dos vereditos. No tribunal do júri, o que os jurados decidem é soberano. O tribunal, ele não pode modificar. Se o conselho de sentença condenou, o tribunal não absolve. Mas o que o tribunal pode fazer? Ele pode modificar a pena, vendo falha do magistrado na dosimetria da pena, e é o que pode acontecer nesse caso concreto, pelos motivos que eu falei para vocês. E ele pode, inclusive, anular o júri, anular o julgamento, caso entenda, por exemplo, que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, caso entenda, inclusive, que o magistrado errou na hora da quesitação, ao elaborar os quesitos, ou deixou um quesito importante de fora. Nesses casos, o júri é anulado e terá um novo julgamento. Atenção, sociedade brasileira, população brasileira. Isso é possível acontecer? Sim, é possível acontecer. E ao analisar o que
está acontecendo, nada é impossível. Existem grandes possibilidades, inclusive, do tribunal vir a modificar a pena ou anular o processo. E isso, obviamente, não fere o princípio da soberania dos vereditos. Certo? Bom, a terceira questão importantíssima. Vocês vão lembrar, quem acompanhou pela imprensa esse julgamento, vocês vão lembrar um caso em que a defensora, a advogada, ela cita um princípio processual penal que a juíza alega desconhecer, e então vem a brilhante frase da advogada: Vossa Excelência deveria voltar a estudar. Muito se entendeu que isso poderia ser um crime contra a honra da magistrada, que isso poderia ser inclusive crime de desacato, coisa que inclusive crime esse que foi advertido pela promotora no momento, que não se toleraria desacatos no plenário. Bom, vamos desmistificar o que aconteceu aqui? Muito bem. Pessoal, em primeiro lugar, entendimento meu, não houve crime. Não houve crime. Não há infração penal aqui. Não houve nem crime contra a honra, nem crime de desacato. Por que não houve crime contra a honra? Primeiro, senhores, porque nós não podemos esquecer um artigo do Código Penal importantíssimo, que é o artigo 142, inciso 1 do Código Penal. O que diz o 142, inciso 1? Ele diz assim, acompanhem comigo. Diz lá: não constituem injúria ou difamação punível, inciso 1, a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Então nós temos aqui, meus amigos, uma autêntica causa excludente de ilicitude, pelo exercício regular de direito da advogada. A advogada tem direito de usar, amigos, uma forma mais rígida, acalorada, no intuito de defender seu cliente. Vejam que no júri nós temos que ter algo maior que a ampla defesa, que é a plenitude de defesa. O que é a plenitude de defesa? É uma defesa perfeita. Então a juíza, ao defender seu cliente, evitou problemas no que diz respeito à sua atuação. Logo, nós temos uma excludente de ilicitude no Código Penal, que permite a atuação da advogada dentro do exercício regular de direito. Ah, mas e se há excesso? Não houve excesso em apenas uma frase, amigos. Cuidem isso. E para aqueles que ainda não se dão por vencido em relação a essa excludente de ilicitude, nós temos também uma causa de extinção de punibilidade que pode ser aventada nesse caso. Acompanhem, pessoal, por favor, o artigo 140, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal. Artigo 140, parágrafo 1º, inciso 2. Olhem o que diz lá. Diz assim, ó. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Inciso 2. No caso, se a injúria... aqui, peraí que eu já me localizo. Inciso 2. No caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Meus amigos, vamos lembrar. Por que a advogada falou aquela frase para a juíza? Vossa Excelência deveria voltar a estudar. Por que a advogada citou um princípio, ou com outras palavras, o princípio da verdade real, e a juíza disse assim: não conheço tal princípio, e se conheço é com outro nome. O que a advogada entendeu? O que a advogada pensou? Ela pensou, amigos, ali, que a juíza estaria denegrindo sua imagem, estaria rebaixando. A advogada, obviamente, respondeu a esse tom sutil da juíza, dizendo: Vossa Excelência deveria voltar a estudar. É possível injúria de forma indireta, com palavras sutis? É. Mas assim como é possível por parte da advogada, é possível por parte da juíza. Então a advogada só respondeu àquela insinuação da juíza no plenário. Vejam vocês, a juíza insinuou que a advogada estava criando teses. A advogada defendeu a altura. Cuidem isso. Muita atenção nesse caso. Logo, não há injúria.
Alguns alunos me perguntam, professor, isso não teria sido caracterizado por uma legítima defesa? No momento que a advogada respondeu à juíza, isso não é um caso de legítima defesa real? Não. Porque a legítima defesa serve, pessoal, para repelir uma injusta agressão, para evitar que agressões aconteçam. Naquele exemplo, a juíza já proferiu as suas palavras, o perigo cessou, a agressão injusta cessou. Então não dá para confundir legítima defesa com revide. A advogada revidou, retorquiu imediatamente. Isso é retorção imediata. Logo, não há o que falar em crime contra a honra, não há o que falar em injúria, não há o que falar em difamação. Mas aí vem a grande questão. E o crime de desacato? Poderia caracterizar? Não, amigos, não poderia. Por quê? Porque o Estatuto da OAB, no artigo 7º, inciso 2, autoriza o advogado a ter a sua liberdade na atuação do plenário. Diz assim, acompanhem comigo. Olhem lá, artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 8906 de 94. Estatuto da OAB. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer. Embora, amigos, houve aqui uma discussão, né, ao crime de calúnia, pois entende-se pelo STF que não se estenderia, entendam que a plenitude de defesa, a garantia constitucional, prevalece sobre essa atuação da advogada, que nem de longe foi ofensiva. E se foi, era para rebater a atuação da juíza. De qualquer forma, de qualquer maneira, o que eu quero que se entendam? Que naquele momento que se formou aquele caso, algumas pessoas têm a seguinte dúvida: por que a juíza não agiu imediatamente se ela tivesse se sentido ofendida? Se a juíza se sentiu ofendida, por que ela não agiu imediatamente naquele caso? Algumas pessoas dizem que era para poder manter a ordem dos trabalhos. Negativo. A juíza não agiu naquele momento porque se entende que o crime de calúnia, de desacato, é uma infração de menor potencial ofensivo que não se admite, meus amigos, prisão em flagrante. Não há flagrante delito. Sem falar que aí sim, amigos, a sociedade e a imprensa cairiam em cima. Dessa forma, esperou ela deixar constar nos autos, para aí sim o Ministério Público tomar uma medida se achar necessária. Já adianto a vocês, essa situação, o Ministério Público, com bom senso, vai perceber que a conduta não caracteriza infração alguma. Agora, uma grande crítica à promotora de justiça desse caso, senhora Daniela Hashimoto. Excelência, promotora, no momento que a advogada utilizou a frase que a juíza deveria voltar a estudar, falou, Vossa Excelência, de que não toleraria desacatos. Excelência, esquece a senhora que a única relação de hierarquia que existe no plenário, no máximo, é uma relação de carpintaria, pela mesa da juíza e muitas vezes de você, Vossa Excelência, estar acima da advogada? Mas no plenário vocês todos são iguais, estão defendendo a mesma causa, estão defendendo, advogado, os interesses da justiça e do seu cliente, e Vossa Excelência está defendendo os interesses do Ministério Público. Logo, não era o seu papel, a sua postura, criticar a advogada naquele instante, criticar a advogada naquele momento. Infelizmente, foi uma atuação muito infeliz, com o intuito de quê? De fazer voltar as atenções para o seu trabalho no plenário. Não entendo como algo muito correto. Apenas isso, deixando constar. Por fim, o que se entende? Houve, ao meu ver, graves falhas na dosimetria da pena, houve falhas no entendimento dos crimes, talvez tenha havido falhas, aí não sabemos, na formulação dos quesitos, pode ter acontecido, certo? Mas aí, amigos, fica o recado final. Em alguns casos, realmente,
dizer para alguém, sugerir a alguém voltar a estudar, nem sempre é ofensa, nem sempre é insulto. Muitas vezes pode ser um grande conselho. E como é bom como as pessoas muitas vezes acabam acolhendo e aceitando alguns conselhos. Fica, então, os meus esclarecimentos ao caso Lindenberg, ao caso Eloá. Muito obrigado pela atenção de todos, fiquem com Deus e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.